Eu aposto que você já pensou em fazer um estágio médico internacional, especialmente nos Estados Unidos. Então, fala time! Sejam muito bem-vindos ao MB, a melhor comunidade médica do Brasil e futuramente do mundo. Eu me chamo Leonardo Brenner e hoje bora abordar estágios médicos nos Estados Unidos. Quais são as oportunidades, quais são as posições que você pode ocupar? Então, fica aí no vídeo para você aprender um pouco sobre quais são essas oportunidades. Mas antes, eu peço que você se inscreva nesse canal, que você deixe um comentário com alguma pergunta que eu possa responder em um outro vídeo, tá? Então pode fazer uma pergunta, eu até mesmo posso fazer um quadro só de perguntas suas e também peço que você deixe um like. Então se inscrever, deixar um comentário, deixar um like aqui no vídeo, beleza? Então agora bora começar. Primeiro estágio que você tem que saber, se você quer fazer um estágio nos Estados Unidos, quer ir para os Estados Unidos ter uma experiência médica lá, o primeiro estágio é o observership, tá? Observership. Bom, o que é o observer? O observer é você acompanhar um médico, uma médica, um cirurgião, uma cirurgiã nos Estados Unidos por um período de tempo. Geralmente é um mês, tá? Os estágios médicos como observership geralmente tem um mês. E aí você acompanha esse médico e você não pode atuar medicina lá. Ou seja, você não pode, tá? A priori, você não pode encostar no paciente em caso de cirurgia, você não pode entrar no campo cirúrgico, você pode entrar no centro cirúrgico, tá? Você não pode entrar em campo, geralmente você não vai conduzir consultas, não vai examinar o paciente ativamente, você não vai participar como um interno de medicina, por exemplo, participaria aqui no Brasil. Então, se você está no internato, você sabe como é que é a rotina do internato. Você atua ativamente ali na equipe, né? Muitas vezes você conduz consultas, você entra no campo para ser um cirurgião auxiliar, então você auxilia nesse sentido. Nos Estados Unidos, se você é um observer, você não pode a priori fazer esse tipo de coisa, tá? Porque existem várias leis que protegem o paciente, aí é uma burocracia um pouco maior, entendeu? Ah, Léo, mas eu já escutei relatos de pessoas que foram e conseguiram atuar. Bom, isso é relato isolado. Na maioria das vezes, o que você tem que levar em consideração é que você vai ter poucas ou quase nenhuma chance de poder realmente achar um estágio que deixa você participar ativamente das condutas sem ter antes feito um STEP, um TOEFL, ter passado por um processo de seleção, muitas vezes já ser um especialista com o ICFMG Certified. Então, assim, é um pouco controversa a situação do ponto de vista burocrático, tá? E vocês já vão entender porque eu falei do Step 1 para o próximo estágio, tá? Mas a priori, lembrem do Observer, porque o Observer ele não é tão difícil de conseguir, você consegue mandando e-mails para os médicos, para as instituições, alguns programas podem ter um outro processo, porque lembrando que cada lugar nos Estados Unidos tem uma política, cada lugar tem um processo de seleção, mas lembre-se dessa estratégia de e-mails, de que você vai lá e vai acompanhar a rotina de um médico, seja no centro cirúrgico, seja do ponto de vista clínico, e você não pode ser hands-on, né, intervir no paciente, tá? Você não pode, você está observando. Você pode, dentro do Observer, participar de rounds, você pode participar observando a tomada de decisões dos médicos, então como que eles tomam as decisões, a linha de raciocínio, você aprende muito, especialmente se você já é um especialista, você aprende bastante, você consegue até mesmo às vezes participar da discussão para tomar a decisão, entendeu? E mostrar o seu conhecimento, porque, de certo modo, é internacional. Claro, mantendo sempre a prudência, mas lembrando que você pode ver isso, participar do processo de decisão no sentido de ver como é que eles fazem, participar de rounds e também conhecer a instituição, conhecer o laboratório, pegar vários contatos. Então, para quem quer fazer residência nos Estados Unidos, o Observer é um ótimo primeiro passo, tá? Um primeiro estágio para fazer um Observer é uma boa pedida, beleza? Mas sempre lembrem-se que não é bom manchar a imagem do Brasil. Então, se você quer ir para lá e não está querendo se dedicar, tenta, assim, puxar o freio de mão, porque também existem relatos de pessoas que foram para lá e acabam prejudicando a imagem dos brasileiros. Isso pode prejudicar também você mesmo que está assistindo, ir para lá e quer ir, né? Se teu coleguinha fizer alguma caca, você vai para caca também, beleza? Então agora vamos para o segundo tipo de estágio que eu gostaria de comentar com vocês, que é o clerkship. Bom, o clerk é o seguinte, rapaziada, o clerk ele já é um pouquinho mais acima. Então eu comparo o clerk a algo semelhante a algo no internato. Então, por exemplo, você que está no internato, você vai entender bem. Por quê? Porque no clerk você consegue participar hands-on. Então você consegue entrar no campo, né, da cirurgia,
consegue conduzir algumas consultas, consegue quase ser um interno, digamos assim, da instituição. Claro, sempre sob tutela, sob supervisão de um especialista, de um attending, de um médico, né? Mas lembrando que você pode, né, intervir um pouco mais ali no paciente. Tão simples assim, o clerk é isso. Só que diferentemente do observer, no qual você consegue alcançar essa posição através de um e-mail, no clerk você geralmente precisa de algo a mais. Então você precisa passar por um processo de aplicação, tá? Você geralmente precisa ter o Step 1, tá? Eu já escutei relatos que não pediam, tá? Óbvio, mas não conte com isso, tá? Não conte com isso. Sempre tenha em mente que, no mínimo, você vai precisar ali de um Step 1, de um TOEFL, para comprovar que você tem proficiência em inglês, tá? O TOEFL é o mais famoso, e sempre tenha em mente isso, beleza? Porque assim você consegue ter mais chances de ser aceito no seu clerk, beleza? Bom, então o clerk é isso. Agora mencionando um clerk mais potencializado, com mais responsabilidades, é o Sub-I, tá? O Sub-I, ele é muito bom para quem está querendo fazer residência nos Estados Unidos e ele é quase um pre-residency, digamos assim, no sentido de que você realmente faz parte do time, ele tem mais responsabilidade, entendeu? Ele tem um peso maior do que o clerk, tá? Mas é muito bom salientar o seguinte: o que mais importa é você fazer um estágio bem feito, e não necessariamente qual que é o tipo de estágio que você está fazendo. Todos os estágios, eles são bons. Se você fizer um observership bom, ele é melhor do que você fazer um clerk ruim, entendeu? Então, pensa nisso, entendeu? Pensa nisso. Bom, aí eu também menciono o Summer Internship como quarto lugar. O que é um Summer Internship? Eu já procurei na internet alguns e geralmente gira em torno de um estágio de pesquisa. Então você consegue ir durante o verão para acompanhar um laboratório e fica algumas semanas ali. Às vezes é um estágio bem curto, mas você consegue conhecer as habilidades básicas de laboratório, de ciência ali de base do laboratório, ver como é que funciona. Então você consegue fazer um Summer Internship. É muito bom. Eu recomendo que você pesquise na internet Summer Internship e digite algumas universidades, algumas faculdades de medicina dos Estados Unidos e você vai procurar e vai achar algumas opções, beleza? Então, um estágio de férias, digamos assim, beleza? E é bom também para quem quer aprender sobre as pesquisas nos Estados Unidos. E entrando também nessa linha de pesquisa, Research Fellowship. O que é isso? Você vira um fellow de pesquisa daquela instituição. Então isso aí já é mais avançado, tá? Ele nem entraria como um estágio normal, digamos assim, de comparável a um observer e a um clerk, porque geralmente o observer e o clerk dura um mês, né? Às vezes pode durar até 3 meses, dependendo. Mas o Research Fellow, ele a priori tem contratos que giram ali de 1, 2, 3 anos, entendeu? Porque as pesquisas demoram mais até mesmo para serem desenvolvidas. Então, tem contratos que você tem que ficar ali no mínimo 2 anos, entendeu? Fazendo pesquisa. Logo, o Research Fellowship é para quem realmente quer aprender a fazer pesquisa nos Estados Unidos, alavancar o teu network nos Estados Unidos, quer aumentar as chances de você conseguir dar match numa especialidade difícil nos Estados Unidos. Então, o Research Fellow é um pouco mais avançado nesse sentido, tá? Também menciono, assim, e outra coisa, só falando para vocês, a gente tem live de tudo isso no YouTube, tá? Então, falei de Observer, tem live de Observer no YouTube, só pra você ver, aí no nosso canal do MB. Então, eu vou deixar o link na descrição aí de algumas lives que a gente já fez sobre fellowships, sobre Observership nos Estados Unidos. Então, eu vou deixar aí para você conferir, beleza? Sobre Observer, sobre Research Fellow, então é muito bom você dar uma olhada. Então, já comentei aqui sobre o Research Fellow. E por último, eu menciono o Fellowship. Então, o Fellowship numa especialidade, numa área de uma especialidade. Então, isso é para quem já é ECFMD Certified e você aplica para uma posição para poder ser Fellow de um especialista, de um médico nos Estados Unidos. Tá? Então, vamos supor que você é um dermatologista no Brasil. Aí você vai lá e quer se especializar, quer fazer um Fellow em dermatologia oncológica, por exemplo. Eu, para ser honesto, nem sei se existe essa especialidade, mas é um exemplo, né? Provavelmente existe. Bom, você consegue aplicar para essa especialidade, para essa subespecialidade e fazer um fellow nos Estados Unidos. Após ter feito Step 1, Step 2, Step 3, ter tudo certinho, você pode fazer, né, um fellowship nos Estados Unidos, beleza? Dessa especialidade. Então, esse é o sentido, beleza? Depois que tiver tudo certinho, você
ali pode fazer também um fellowship, e aí você já é especialista no Brasil e faz uma subespecialidade nos Estados Unidos, digamos assim. Essa é uma opção, beleza? Então esses são os tipos de estágio, eu espero que vocês tenham gostado, e agora para finalizar, eu coloco algumas dicas de como que você consegue alcançar esse estágio, beleza? Como é que você consegue alcançar essa posição? Então algumas dicas para começar, Google. O Google tá aí para ajudar todo mundo, então se você digitar Google e digitar clerk e digitar uma especialidade, você consegue ver vários sites, você já consegue ver várias informações, é muito bom, é simples assim. Mesma coisa para sub-I, tá? E para outras posições também, especialmente ali para o Summer Internship também vale a pena. Então tem várias opções ali no Google, simplesmente digitar e você já vai conseguir achar várias informações. Logo em seguida, eu menciono algumas redes sociais, como LinkedIn, Twitter. Por quê? Porque no LinkedIn e no Twitter, eles divulgam essas vagas, muitas vezes. Tá? Então, eles divulgam as vagas no LinkedIn e no Twitter e se você está ali ligado, você já consegue aplicar cedo, consegue ali lutar pela vaga cedo e isso é bom. Tá? Então, tem um Mad Twitter, tem um LinkedIn, porque aqui no Brasil a gente usa muito o Instagram. Uma coisa diferente nos Estados Unidos é que lá eles usam o Instagram mais para uso pessoal, digamos assim, para postar coisas que não são 100% relacionadas ao trabalho. A rede social de trabalho deles lá é o LinkedIn e o Twitter. Então, é muito importante você ter essas redes sociais, tá? Também menciono congressos. Nos congressos, várias oportunidades surgem. Então, vale muito a pena você estar preparado para esses congressos. Então, é importante você ter uma base de pesquisa científica para você ir para esses estágios. Eu já até falei em outros vídeos aqui que eu recomendo que você assista. Para quem quer fazer observer, quer fazer pesquisa, quer fazer algum estágio nos Estados Unidos, especialmente observer, é muito positivo se você manter contato com esse médico, com essa médica, por um período mais longo de tempo. E para você conseguir fazer isso, a pesquisa é muito boa, porque você consegue produzir artigos científicos ao longo do tempo. Então você consegue manter contato com esse especialista. Tá? Então, para quem quer aprender sobre pesquisa científica, só entrar no MB também, que o link está abaixo. Bom, e também menciono o networking no Brasil. Galera, as pessoas também esquecem de um detalhe muito importante. O que você tem no Brasil, você exporta para os Estados Unidos. Hoje em dia o mundo é globalizado. E eu estava, por exemplo, no Barrow, na melhor residência de neurocirurgia do mundo, e um neurocirurgião que estava lá, ele falou sobre um neurocirurgião de Goiás. Percebam, eu nunca nem fui para uma cidade do interior de Goiás. E ele já foi, ele conhece. Eu não conheço essa pessoa, mas ele conhece. Imagina que facilmente alguém que é do interior de Goiás talvez conheceria esse médico e esse médico poderia exportar essa pessoa para esse outro médico, recomendar. E nos Estados Unidos, essa questão de recomendação é muito importante. Então, se você conhece alguém no Brasil que é bem conectado nos Estados Unidos e tem vários amigos, você pode sim criar laços com essa pessoa, porque essa pessoa vai te ajudar se você realmente for uma pessoa boa, interessante, você vai se beneficiar disso. Então não menosprezem o networking do Brasil. Eu enxergo que isso é uma péssima ideia. Seja sempre uma pessoa boa, dedicada em todos os lugares que você estiver. Entendeu? Não é porque você está no Brasil que você vai desmerecer o Brasil, beleza? Então é isso. Essas são algumas dicas que eu dou a você para conseguir esse estágio. E, para finalizar, para quem também quer conseguir aumentar as chances de passar num estágio nos Estados Unidos, mencionando principalmente um observer, um clerk, eu recomendo fortemente você conhecer a comunidade MB, porque lá a gente tem um curso mais completo do Brasil, mais completo da medicina brasileira. Então, lá você consegue aprender sobre observer, sobre clerk, como conseguir, e você aprende com o Luca, que fez um observer em Harvard, de neurocirurgia, tá? Então, é isso, pessoal. Espero que tenha sido bom para vocês esse vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, deixa uma pergunta aí que num futuro vídeo eu posso respondê-la com o maior prazer do mundo. Então, muito obrigado, fiquem com Deus e qualquer dúvida deixa aí embaixo que a gente tenta responder para aumentar as suas chances de passar no estágio nos Estados Unidos. O MB é bom demais!